Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em direto no Facebook para mais um evento da Meta-Análisis. É um evento de uma série de eventos que estão a decorrer e hoje o tema que vamos trazer aqui é a ansiedade no confinamento. Para isso estou cá eu, João Matos, e o convidado Manuel Correia. Boa tarde, Manuel. Boa tarde. E vamos Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. A ti à Meta-Análise. Ora, essa da minha parte. Então vamos dar início a esta conversa acerca da ansiedade no confinamento, que acho que é um tema pertinente hoje em dia. Primeiro, falar um pouco sobre o que é a ansiedade. A ansiedade é uma manifestação que pode ocorrer de várias formas. E é uma manifestação abstrata de algo que está internamente a querer ter lugar no nosso consciente e por alguma razão não está a ter lugar no nosso consciente. E, portanto, esta ideia de que o confinamento favorece manifestações ansiogénicas, porque o confinamento acaba por ser obrigar a isso, não é? Não havendo os escapes do dia-a-dia, as rotinas, os mecanismos de defesa não podem estar tão presentes, o confinamento obriga-nos a estarmos mais connosco próprios, não é? Isso pode ser perspectivado de ambos os lados, não é? Positivo ou negativamente, e obriga então a essa maior carga ansiogénica. Mas, como disse, esta ansiedade afeta de diferentes maneiras diferentes pessoas. E acho que há um aspecto curioso aqui que nos convém abordar, que é algumas diferenças entre o primeiro confinamento e o segundo confinamento em termos no que toca à ansiedade. Primeiro de tudo, no primeiro confinamento estávamos todos mais frescos. De repente apareceu o confinamento e ao contrário do que se passa agora no segundo confinamento, estamos mais cansados, estamos mais fartos de estar em casa, um bocado fartos das limitações e, portanto, há aqui um desgaste maior para um segundo confinamento. Mas há aqui um aspecto muito interessante à parte disso, que é como é que isto, como é que este confinamento afetou algumas pessoas com determinados polos patológicos. E é o caso, por exemplo, de pessoas com agorafobia, pessoas com polos Asperger, pessoas com depressão ou eventualmente alguns traços de paranoia. No primeiro confinamento, este primeiro confinamento foi vivido até de uma forma, como se fosse um alívio. Não é? Uma pessoa com agorafobia sente que estão todos em casa, então eu não preciso de está egossintónico, portanto é como se os sintomas estivessem de acordo com o paradigma vigente. Uma pessoa com depressão também sente que não tem que fazer o esforço de ir trabalhar, etc., porque as pessoas estão em casa. O mesmo acontece com Asperger, não é? Pessoas com dificuldades relacionais, então eu já não tenho que me relacionar porque não há relações exteriores. Então, todo esse primeiro confinamento para determinados tipos de patologia foram egossintónicos e mais do que e foram redutores de uma ansiedade. Essa é a questão interessante. Depois, no segundo confinamento, isto já não se verifica, até se verifica o oposto. Nestas pessoas que têm estes traços, estes tipos de patologia, porque é como se sentissem que já não é um alívio, não é? Pelo contrário, é uma perca de tempo, estão a perder tempo para conseguirem, a pessoa com agorafobia, conseguir sair para o mundo, não é? A pessoa com polo Asperger
sentir que precisa de treinar as suas relações sociais. Portanto, o segundo confinamento já não foi sentido desta forma de alívio da ansiedade em determinados tipos de patologia, mas pelo contrário de aumento da ansiedade. Curioso que outras pessoas sentiam-se o oposto. No primeiro confinamento foi assim um choque, né? E no segundo confinamento houve uma preparação, então já levam este segundo confinamento com menos ansiedade. Portanto, isto pode dizer que mexe de diferentes formas em determinadas pessoas. Na clínica, o que nós fomos sentindo em relação a estas pessoas foi que esta ideia de que o tempo passou a voar, que quase não existiu em 2020, porque não houve contraste, não houve uma viagem acolá, mudança de trabalho, foi muito semelhante o dia a dia. E também uma coisa que nós notamos muito, que está relacionada com este aumento de ansiedade, foi um aumento de ideação suicida. Porque se neste tipo de pessoas, não é, que estão desistentes de vida, existe pouca esperança, num cenário em que o futuro está muito instável, menos esperança há e, portanto, um aumento de ideação suicida. Por outro lado, também notamos esta ideia de que uma dificuldade em lidar com a separação das relações, na parte dos adolescentes, na parte dos adultos, portanto, uma solidão que também aumentou. Por outro lado, também nos cabe aqui falar em termos das relações, não é? Das relações em que ao contrário dos tempos modernos, não é? Que as pessoas não têm tempo para a relação, nós agora vemos um pouco no cenário oposto, não é? Temos que estar em relação. E também se notou bastante algum aumento de pulsões a nível de agressividade em dificuldades na relação, nomeadamente entre casal, entre pais e filhos e de filhos para pais. Agora, uma coisa que se pode tirar de positivo, tirando aqui alguma coisa de positivo nesta questão do confinamento, é a possibilidade de as pessoas poderem olhar para elas, de uma forma forçada, como disse no início. A possibilidade de se confrontarem consigo próprias e poderem dar a oportunidade para se reencontrarem e resolverem questões internas que não estavam resolvidas. Portanto, basicamente, assim por alto, falando um pouco sobre isto, era isto que eu tinha para dizer. Agora, em relação às estratégias, eu acho que, e aqui passo a palavra ao Manuel, acho que o online ganha muita força, não é? As compras são online, as relações são online, portanto, e aqui temos a questão das redes sociais que apareceram, não é? Que ganharam ainda mais importância do que já tinham. E, portanto, passo a palavra, Manuel. Obrigado, João. A minha contribuição tem a ver com uma reflexão e uma vivência, digamos assim, relativamente às redes sociais. É evidente que, dentre elas, agiganta-se o Facebook, praticamente toda a gente conhece. Eu tenho um perfil no Facebook, o único, que
curiosamente, como é sabido, além de existirem perfis falsos no Facebook, também há pessoas que entram e saem, e às vezes por razões profissionais ou outras têm mais do que um perfil. A minha reflexão prende-se com algumas reações intelectuais que têm existido ao longo do tempo e que colocam o mundo virtual, as redes sociais, fora da sociedade, portanto, como uma distopia que poderia eventualmente ser anulada, enquanto outros, numa outra fase, pelo menos, no início do novo século, viam só virtualidades nas redes sociais. É interessante começar por recordar, sem amassar muito atenção às pessoas que eventualmente nos estão a ouvir, que a história das redes sociais é mais recente que a história da ansiedade, do conceito e do tratamento, desde a antiguidade clássica, desde a Grécia e a Roma Antiga até aos DSMs 5 e por aí fora. As redes sociais são muito, muito recentes. O Mark Zuckerberg e os seus amigos da Silicon Valley tinham uma espécie de utopia, no fundo, aquilo que diziam no início. Se formos comparar historicamente os seus discursos, as suas intervenções, queriam, sobretudo, fazer uma coisa benéfica para toda a gente em contacto, possibilitar as pessoas distantes umas das outras de poderem encontrar-se, entre aspas, trocar mensagens, ver-se, etc. E depois, ao longo dos anos seguintes, percebeu-se que houve uma captura capitalista, neoliberal de todas essas formas de comunicação, e sabemos hoje que quando estamos a utilizar o Facebook, independentemente de lhes darmos bons ou maus usos de acordo com os nossos valores, os nossos comportamentos ficam registados e são utilizados sob a forma de dados e vendidos para as multinacionais que têm interesses comunicacionais e comerciais a esse respeito. Portanto, digamos, para dar o meu testemunho, eu começo por sentir uma grande ansiedade em relação a isso, saber que estou com uma intenção, neste caso aqui numa tertúlia amigável com o João e com os seus colegas, mas que, de facto, aquilo que estou a fazer é, pelo menos neste momento, enquanto ser social, estou a ser tornado num produto que é vendável para as várias empresas financeiras e comerciais que se ocupam da publicidade, etc. Depois, a outra reflexão tem a ver com o evitar demonizar, como tu, João, fizeste na tua intervenção. De facto, o mundo não é todo preto e branco, todos nós somos diferentes, e o aproveitamento daquilo que fazemos nas redes sociais varia muito, não é? As redes sociais, apesar de fortemente dominadas por esses algoritmos e por esses falsos perfis que tentam manipular-nos, tem ainda um conteúdo que permite replicar aquilo que na comunicação humana se pode chamar a persuasão. Quer dizer, eu posso falar com outras pessoas que estão na rede sem o intuito de as manipular, mas sim tentando trocar impressões, informando-as, tentando convencê-las ou não da minha razão e sendo ou não convencido por elas da minha razão. E, portanto, esta era uma das primeiras conclusões que eu queria tirar. Eu acho que, para o mal e para o bem, nós temos que incluir
as redes sociais na sociedade mais global, reconhecendo que elas fazem parte da sociedade atual e que não são qualquer coisa que se possa eliminar de um momento para o outro. É claro que as pessoas mais otimistas acham que elas podem ser transformadas, acham que elas podem ser melhoradas, que podem inclusivamente surgir alternativas e vão surgindo no plano comercial, não é? O caso do TikTok, que é mais recente, etc. No entanto, é com elas que temos que contar. E a minha reflexão, tendo a ponto com aquilo que tu disseste, é que, de facto, temos todos nós, os utilizadores das redes sociais, temos uma responsabilidade acrescida, que é de ter espaço para, além da utilização que fazemos, conseguirmos uma crítica, uma reflexão que nos permita atuar de acordo com os nossos valores mais humanistas, etc. Nós sabemos que praticamente todas as últimas alterações que foram feitas no Facebook, que era, digamos, a experiência que me ocorreu e sobre a qual trabalhei mais nos últimos tempos, são todas de caráter ansiogénico, quer dizer, no fundo, o interesse que está por detrás da grande empresa Facebook é disputar a nossa atenção, chamarmos a atenção, enviarmos notificações, enviarmos pedidos de amizade ou sugestões de amizade para perfis que nós muitas vezes não conhecemos, mas de facto podemos, olhando para o que se passa à nossa volta, olhando para os exemplos, outros exemplos da Europa e dos Estados Unidos, perceber que há não é bem uma conspiração diabólica, mas é uma lógica neoliberal por detrás da utilização do Facebook, que faz com que se dividam as pessoas em uma espécie de neotribalismo que impossibilita o diálogo, fazendo com que as redes sociais se tornem não em pontos de encontro e de troca de mensagens, de diálogo, debate, etc., mas sim em grupos isolados que quase não comunicam uns com os outros, a não ser para se agredirem e para lançarem impropérios uns contra os outros. De facto, esta transformação que se dá, ou que tem tendência a existir, pode ser estancada e depende de cada um de nós essa atitude. E eu posso dar-vos o meu testemunho pessoal. Tenho na rede dos meus amigos pessoas quadrantes político-ideológicos diferentes que se aceitam umas às outras, apesar de não estarem de acordo umas com as outras, e tenho notado ultimamente que há uma certa tendência para a clivagem, quer dizer, cada um de nós adere a um grupo ou uma sala de discussão em que estão aqueles que pensam como nós, e, portanto, muito em breve corremos o risco de estarmos a ouvir aquilo que gostamos de ouvir, de estarmos a ouvir o eco, digamos, das nossas preferências e das nossas
e das nossas opções de vida, escolhas políticas, ideológicas, culturais, etc. Portanto, em resumo, para esta parte da minha conversa, diria que é de facto algo, as redes sociais é algo com que nós temos de contar, são simultaneamente utópicas e distópicas, e depende muito da cultura de cada um dos utilizadores, o impedir que se tornem, sendo o Facebook uma espécie de réplica da sociedade, uma metáfora da sociedade no seu conjunto, que se tornem um sítio invisível, um sítio frequentável ou não, de acordo com a nossa intervenção, com os nossos postos, com os nossos contributos. É evidente que depois do confinamento haverá tempo para fazer muitas outras coisas em termos sociais que não têm a ver com apenas as redes sociais virtuais. Neste momento estamos, de certo modo, condenados, entre aspas, a usá-las mais do que provavelmente era costume, mas não há dúvida que temos que tomar as nossas precauções e ter uma atitude mais crítica do que adormecida em relação à sua utilização. Uhum. O que é que tu achas? Não sei. Sim, sim. Antes de mais fazer aqui só um parênteses, que nós estamos abertos a perguntas que possam fazer. Já chegou uma pergunta, já vamos responder daqui a pouco, mas se existirem mais, podem ser contributos interessantes aqui para este live. Mas voltando àquilo que estavas a dizer, eu acho que é inevitável não falarmos das redes sociais, não é? Aqui porque não havendo uma socialização à antiga, entre aspas, realmente as redes sociais são agora um dos meios de privilégio para as pessoas poderem comunicar umas com as outras. E acho que sim, acho que as redes sociais é um sweet and sour aqui no meio disto tudo, e estava a pensar que eu acho que são bastante importantes naquilo que referiste também, de comunicarmos uns com os outros, né, à distância. Por outro lado, portanto, e aí amenizam a ansiedade. Por outro lado, podem ser meios de agudização da ansiedade, né? Portanto, tanto podem ajudar a baixar a ansiedade, como podem ajudar a aumentar a ansiedade. Nomeadamente, estava a pensar nos casos dos influenciadores, não é? Que estão sempre em grande, não é? Tudo é positivo, e como é que isso afeta depois as pessoas comuns, não é? Ou as pessoas mais depressivas, nomeadamente essas, ou podíamos ir a outros polos de patologia, mas como é que isso depois afeta este sentimento de serem seguidores, não é? Mas um seguidor que nunca chega lá, ficarem sempre aquém. Pois, relativamente a esse facto, não é? Porque, segundo tu dizes, isso é um testemunho do teu trabalho clínico, não é propriamente uma opinião, não é? É a verificação de facto de cidadão. Eu essa parte não domino tão bem, mas é-me próximo, é-me fácil perceber que pela minha experiência, não é?
de avivar esse contraste, digamos, de um mundo que pode ser desenhado por um influenciador que é geralmente financiado por marcas de automóveis, de roupas, de vários artigos de consumo, pode deixar a pessoa triplamente ansiosa, não é? Por um lado, que está em confinamento, por outro lado, pode ter um poder de compra, digamos, que impossibilita a aquisição daqueles bens, mesmo no médio prazo, e de facto a comunicação tem esse, digamos, as redes sociais têm todos esses aspectos perversos, tal como um outro que é igualmente ansiogénico, mas, na minha opinião, mas não tem tanto a ver com o contraste entre o estatuto social do utilizador do Facebook e o nível de consumo que é sugerido por o influenciador, mas que tem a ver com a difusão de notícias, de informações que podem ou não corresponder à realidade. Muitas delas que eu uso de estar a enunciar, são muito próximas e têm a ver todas com a gestão da pandemia, não é? Desde a falta de oxigênio num hospital, que depois não era bem a falta de oxigênio, ou a falta de seringas agora na campanha de vacinação que vem hoje na Câmara do Correio. Tudo isso, quer nos mídias, quer nas redes sociais, amplifica a nossa ansiedade, a nossa preocupação com o futuro próximo. E a grande questão é de termos a serenidade de poder confirmá-las, de poder avaliar se são verdadeiras ou falsas, ou às vezes não se trata de ser verdadeira ou falsa, mas de serem mais ou menos aceitáveis do ponto de vista do que é coerente, né, e daquilo que nós conhecemos da sociedade em que vivemos. Há de facto esses dois aspectos mais perversos, não é, da utilização das redes sociais, que, como tu dizias, também existiam antes da pandemia, no dia-a-dia, nas conversas de café, nas trocas. Sim, eu acho que tu tocaste no outro ponto que não me tinha ocorrido, que acho que é bastante interessante, que tem a ver com a difusão das notícias, não é? E que mesmo antes da pandemia já começava a haver as famosas fake news, se bem que podemos contestar a imparcialidade dos noticiários convencionais, não é? Principalmente numa altura destas, mas realmente faz pensar naquilo que o José Gil dizia, não é? No medo de existir, em que o medo vende, não é? E como os noticiários estão agora carregados de medo, e as pessoas das duas uma ou colam-se aos noticiários ou deixam de ver noticiários, não é? Portanto, já deixa de ser uma informação para informar as pessoas, não é? E com isso realmente concordo perfeitamente que afeta muito depois a perspectiva e o estar no mundo das pessoas. Aliás, pegando no que tu dizes, até podíamos, com um pouco de ousadia e tupete, dizer que as redes sociais se desenvolveram de tal modo, sobretudo o Twitter, o Facebook e o Instagram e o YouTube, em certa medida, que acabaram por exercer uma influência, na minha visão, negativa sobre os mídias tradicionais. Digamos que aquilo que tu estavas a dizer sobre os exageros que nós podemos
testemunhar nos noticiários da televisão, sobretudo nos últimos dias, nota-se que há um grande vazio e, digamos, os próprios, imagino eu que os próprios jornalistas e responsáveis pelos conselhos de redação estão com uma grande carga de ansiedade e, de facto, parece que não há outra coisa para falar senão da pandemia. Sim. E muitas vezes eu confesso que fiquei surpreendido, sobretudo em certas estações de televisão que tinham fama de um jornalismo mais reflexivo, mais cumpridor daquelas normas deontológicas básicas, de confirmar uma informação, etc. Vi passar, e eu acho que foi isso que tu referiste, não só uma massa contínua de informação redundante, que está, no fundo, sempre a repetir os mesmos números, as mesmas coisas, mas também algumas informações menos rigorosas e às vezes falsas sobre acontecimentos que depois as estações de televisão, por razões estranhas à deontologia profissional dos jornalistas, acabam, portanto, numa lógica meramente comercial, acabam por não reconhecer que erraram, emendam-nas, digamos, reformulando os títulos das notícias que produziram anteriormente e não informam, dizendo, não, de facto, não houve uma falha de oxigênio, não houve uma falta de abastecimento, mas sim uma avaria no sistema de distribuição e por aí fora. Digamos que o grande perigo, entre aspas, é que as redes sociais e a sua pulsão ansiogénica permanente acabe por influenciar os mídias tradicionais, os quais, apesar de sabermos que temos que utilizar sempre filtro crítico, mereciam uma outra credibilidade. Sim, e ainda por cima numa altura em que as pessoas estão mais em casa, não é? Estão mais absorventes disso, não é? Não andam... O que há é televisão, o que há é casa, não é? Os computadores, etc. E realmente numa altura em que as pessoas estão mais sensíveis e mais absorventes desse tipo de informação, era preciso ter mais cuidado com isso, porque realmente afeta a nível psíquico. Se calhar, se não te importas, fazia aqui uma ponte agora para uma pergunta que nós temos aqui de uma pessoa que nos está a ver, que é, eu peço desculpa, não sei quem é que faz a pergunta porque não aparece, mas que estratégias podemos utilizar para as pessoas que sentem mais ansiedade nesta altura? Portanto... é para ti, essa pergunta. É para mim. É para mim, embora não seja muito a minha área de dar estratégias às pessoas, eu gosto mais de que perceber os alicerces desta ansiedade para que esta ansiedade não se manifeste, mas assim em termos de poder ser um exercício temporário, eu diria que o que pode ajudar seria tentar ter hobbies em casa, tentarem se dedicar a coisas que gostam, em que não há tempo normalmente para fazer, havendo tempo, tentar aprofundar um hobby, seja ele qual for. Fazer desporto, muito importante, podemos fazer desporto. Eu, pegando outra vez nas redes sociais, acho que é importante, principalmente para as crianças, poderem falar com os amigos em videochamada. Isto porque eu acho que é diferente para as crianças do que estar a olhar para um ecrã passivamente a videochamada.
porque eles estão em interação e, portanto, deixam de estar passivos para estarem ativos, embora tenham um ecrã à frente. Ainda assim acho que é importante eles poderem comunicar, eles ficam mais felizes, as relações com os pais ficam mais felizes, portanto há menos conflitos familiares, porque não? E, portanto, tentarem, há quem faça meditação, yoga, online, portanto fazer aulas de qualquer coisa online. Em última análise, eu acho que depende do grau de ansiedade, mas às vezes estes momentos de confinamento também são momentos de reflexão, não é? Se o grau de ansiedade for significativo, aí, porque não, fazer um processo de conhecimento pessoal, uma psicoterapia. Pronto, espero que tenha ajudado a resposta. Entretanto, não temos mais perguntas, portanto, não sei se gostavas de tocar em algum ponto, Manuela, antes de acabarmos este live. Pois, não havendo perguntas, quer dizer que nós fomos de tal modo convincentes. Completamente claros. Desde o princípio. Ou então está tudo ocupado com outras coisas muito mais importantes. Sim, se calhar está tudo nas redes sociais. E além dos eventos desportivos, nós estamos na rede social. E tal, que estão a decorrer hoje. Sim. Eu achei muito interessante a tua intervenção. Acho que uma das coisas com as quais todos nós temos que lidar em geral, mas em tempo de confinamento, temos sido condicionados desta maneira tão violenta, é a alteração tendo sido reduzidas as nossas rotinas, o modo de as alterarmos com algum benefício para nós, e não vejo grandes saídas, para além daquelas que tu já enunciaste, e que eu também que eu adiro e sublinho. Penso que é muito importante todos nós nos dotarmos de uma super atividade crítica sobre aquilo que fazemos, reparando nos tempos de consumo, não estando demasiado ligados a uma coisa ou outra, não deixando de sair, nos casos das pessoas que estão em condições de sair para dar a sua volta higiênica, seja desportiva ou não. E, de facto, a única coisa que nos pode salvar, entre aspas, é reforçarmos essa atividade crítica, visto que a rotina foi completamente alterada e pode comportar alguns perigos. Concordo perfeitamente e acho que é uma boa altura para redesenharmos as nossas vidas, não é? Podem haver momentos de ansiedade, mas podem ser transformados em momentos de repensar um mundo que também está um pouco diferente e como é que nós estamos diferentes neste mundo. Temos aqui mais uma pergunta que apareceu agora, Manuela, e se calhar até para ti. Quando a pandemia terminar, que repercussões esperam haver nas relações interpessoais? Queres responder? Quer dizer, eu posso... É uma pergunta não sabemos, não é? Difícil, mas não sabemos. Podemos eu acho que nas relações interpessoais tenho pouca competência, porque desde o início da pandemia tive conversas com alguns amigos e amigas através do Facebook e errei em quase todas as previsões. Primeiro na duração da pandemia e depois nas consequências da vida dos casais, de relações anteriores, etc. Errei praticamente todas, portanto confesso com bastante franqueza a minha incompetência. Acho que na sociedade há coisas que vão de facto alterar-se
e penso que, sobretudo olhando para a história, para aqueles relatos que estão mais associados à pneumónica de há 100 anos, que de facto a vida vai tender, em geral, não é, a reproduzir-se a pouco e pouco, sendo que provavelmente com, por exemplo, há 100 anos não se falava das alterações climáticas, mas curiosamente do ponto de vista político e social estava-se em véspera de viver uma grande comoção em termos de crise capitalista e, portanto, com a destruição de postos de trabalho e com a ascensão dos fascismos a seguir nos anos 30 e, portanto, lamento prever uma coisa não muito boa desse ponto de vista. Não sei se vamos estar à altura de gerir as coisas e evitar essa tal clivagem, esse tal tribalismo. Nas relações pessoais, penso que tudo irá tender a pouco e pouco para a normalização possível, sobretudo não quando a formulação da pergunta é depois da pandemia. Sim, sim. Ora, a pandemia provavelmente só poderemos considerá-la extinta depois de o controle ter sido conseguido a nível global, não é? Sim. Isto é, em todo, não apenas na Europa ou não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, sobretudo naquelas zonas bastante povoadas em que tudo indica que as vacinas, os tratamentos e o acompanhamento vai ser mais difícil e mais demorado. E uma das lições que provavelmente muitos de nós já tínhamos como boas no nosso ideário, mas que me parece que ficam sublinhadas com esta pandemia, é que, de facto, enquanto houver alguém no planeta a passar mal, a poder ser pelo seu estado de saúde um portador de um vírus que se pode transmitir a outras pessoas, ninguém no mundo está a salvo de uma nova pandemia. E, portanto, penso que pelo menos essa lição era bom que fosse repetida e que nas relações futuras entre as pessoas, próximas e distantes, que tivesse presente esse pensamento. Ok. Temos aqui, de repente, começaram a chegar perguntas. Eu vou ler a próxima, acho que é para mim. Como gerir a ansiedade numa casa cheia de gente, com a família inteira à beira de um ataque de nervos, por estar confinada? A quem prestar atenção primeiro, aos filhos, ao cônjuge? Portanto, isso realmente é algo que nos tem chegado. E eu sou muito crítico de se tentar, numa altura de confinamento e numa altura em que as pessoas estão em casa, de se tentar recriar o mundo exterior no mundo, no espaço da casa, não é? Portanto, uma coisa é o teletrabalho, trabalhar em casa, etc. Acho isso ótimo, né? Ver conforto. Outra coisa é estar uma família relacional, não é? Que o filho está no iPad ou no computador onde costuma ver desenhos animados a ter que estudar. Logo isso cria uma irritação muito grande por ser uma inversão daquilo que é supostamente uma coisa animada para a criança. Estar o filho de um lado, estar a mãe a trabalhar não sei onde, estar o pai a fazer qualquer coisa. Acho que é quase impossível não haver conflito familiar, tentando reproduzir
escola em casa, trabalho em casa, duplo trabalho em casa, é muito difícil isso acontecer. Acho que, idealmente, e tenho pais que fizeram isso, pais que disseram à escola que não iam fazer isso, não é? Porque às vezes criavam muita irritação entre os pais e a criança, e acho que isso as consequências emocionais são muito piores do que as consequências educacionais. Não é? Portanto, idealmente, esse cenário não era, teria que ser reconfigurado, teria que ser transformado, porque as crianças precisam de atenção, o casal precisa de espaço entre o casal, portanto, idealmente, tentava-se converter aquilo que se impõe em algo mais benéfico para a família. Quando não, acho que tem que se arranjar estratégias de compensações. Por exemplo, agora ocorre-me uma coisa que eu disse uma vez a uma paciente, que era a filha está em teletrabalho, não é? Mas a seguir tem que ver desenhos animados no computador, por causa que é aquilo que ela está habituada, e não podemos subverter tudo. Ninguém aguenta. As famílias não aguentam. Portanto, em relação a quem prestar atenção primeiro, ao cônjuge, aos filhos, bem, primeiro as crianças, depois os adultos, julgo. Mas é uma pergunta em que a gestão da ansiedade acho que passa principalmente por também termos um espírito crítico em relação a isso, àquilo que se impõe, e podermos decidir os limites para o que é ainda saudável e o que não é saudável, podendo ter essa opção de escolha. Se não é realmente, e empatizo, que é realmente, e é comum relatarem, muito difícil estarem a subverter o que é o que são relações familiares, em relações de professor-aluno, em relações em que não há relações, na ausência da relação, na indisponibilidade dos pais e por aí fora. Há aqui outra pergunta, que é, vamos ver se ainda temos tempo, ainda temos um bocadinho, que é, considerando que a pandemia, não, são várias informações de efeitos adversos e consequências na saúde mental, qual é a vossa opinião sobre o assunto? Eu estou a tentar perceber melhor a pergunta. Considerando a pandemia, são várias as informações de efeitos adversos e consequências na saúde mental. Se nós concordamos se há várias consequências e efeitos adversos na saúde mental com a pandemia. Eu posso dar o meu testemunho já. Sim. Eu acho que sim. Eu realmente, na minha vida pessoal, sinto de facto essa pressão. Sinto vários efeitos, digamos, tenho a sensação de ser colocado constantemente num plano imaginário de pré-depressão, não é? Portanto, tento utilizar alguma da vivacidade crítica que me resta para ultrapassar essas situações de receio com o futuro, o receio de ser contagiado, o receio de poder adoecer, em clima, imaginando o que é hoje, no caso de se ter um problema de saúde grave, termos de nos deslocar a um centro de saúde. Eu vivo isso tudo com muita preocupação, como toda a gente, e acho que as consequências em pessoas como eu e em pessoas que eventualmente estarão
em condições habitacionais ou outras mais desfavoráveis, deve ser terrível e deve suscitar da parte de quem tiver algum poder, não falo só do poder institucional, estou a falar do poder de proximidade, não é, de vizinhança, alguém que possa ajudar uma pessoa que esteja nessas circunstâncias, deve fazê-lo, porque, de facto, pertencemos todos à mesma família humana e as dificuldades, na minha opinião, de facto, são muito grandes e a pressão é muito grande. Mesmo com com o aparecimento da vacina e com as complicações que depois vieram, quando no discurso político começou a surgir a criação da expectativa de que já vemos a luz ao fundo do túnel, eu acho que devemos estar preparados para uma duração um pouco maior e preparados para o peso negativo que isso vai ter sobre nós, psicológicos. Sim, eu concordo. Eu estava aqui a pensar que eu costumo dizer que tudo que é tensão faz o aparecimento de sintomatologia psíquica, não é? E costumo comparar a tensão como um pequeno terremoto de terra. Neste caso, estamos com um grande terremoto de terra. E acho que quer de forma direta, quer de forma indireta, não é? As pessoas também são afetadas por verem a sua vida profissional de rastros, não é? Portanto, pela morte ou pela doença de pessoas chegadas, portanto, indiretamente são afetadas e diretamente toda esta tensão e instabilidade faz tremer a estrutura interna que, claro que é negativa, tem o outro lado positivo, que é de que se existirem sintomas de maior preponderância, então, por que não redesenhar uma oportunidade para se redesenharem a sua vida, né? Conhecendo-se eles próprios melhores, mudarem o estilo de vida. Portanto, poderá ser, eu penso que é aquilo que se diz, não é? Em todas as crises há a possibilidade de oportunidade, e acho que aí também se pode tirar alguma coisa positiva nisso. Pronto. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Manuel. Não há mais perguntas? Gostava só de acrescentar uma sugestão hoje, tendo essa preocupação de dizer 2 ou 3 larachas sobre as redes sociais. Reparei que apareceu, não sei há quanto tempo, mas um pequeno documentário que são os dilemas das redes sociais, para quem tiver Netflix, que vale francamente a pena ter essa perspectiva não diabolizante, mas crítica do que é que se está a passar nas redes sociais. E como aponto isto como uma forma de recolha de informação e de opiniões que devem ser naturalmente confrontadas com outras. Ok. Então, vamos dar por fim este direto pelo Facebook. Obrigado, foi um prazer, Manuel, falar contigo. Obrigado pelo e até breve, convite. pessoalmente. E até breve. Então, adeus. Boa tarde a todos. Com licença.